Boa noite, queria agradecer o convite da Angélica. Um grande prazer estar conversando com os residentes da cirurgia geral, da cirurgia digestiva. A gente vai falar um pouco sobre atualizações em câncer gástrico, só não estou conseguindo passar. Deu. Então, falando um pouco sobre os tumores gastrointestinais, a importância deles, a gente sabe que a incidência a cada quatro diagnósticos por câncer, um é de origem do trato gastrointestinal, e a cada paciente que vai a óbito, a cada três pacientes, um é de tumor gastrointestinal, né? Então, a gente vê a relevância nesse gráfico, que mostra que tanto em incidência como mortalidade, o estômago é o quinto, né, mais incidente em relação, à incidência e à mortalidade. Então, esse é um mapa que mostra, né, em relação à incidência demográfica, a gente vê que no Sudeste Asiático a gente tem uma maior incidência, muito porque se faz screening pelos hábitos de vida também, né? No Japão, na China, na Coreia do Sul, a gente sabe que são países exemplares em relação ao diagnóstico do câncer, já que fazem screening diferentemente da América do Sul, né? Esse é um trabalho bem importante que mostra de 1990 até 2019, o aumento da incidência de câncer em pacientes abaixo de 40 anos, né? E o câncer de estômago a gente vê que é um dos que mais aumenta a incidência, em pacientes jovens. Então, falando um pouco sobre a apresentação aqui no Brasil, entre 2007 e 2017, isso se mantém até hoje. A gente sabe que pacientes metastáticos fazem parte de aproximadamente 50% dos casos, né? E a gente sabe que pacientes em estágio 4, pacientes com doença avançada, são pacientes que a gente não consegue a cura e são pacientes que acabam tendo um prognóstico muito ruim. Em 3 anos, 20% só desses pacientes vão estar vivos. Esse é um trabalho que mostra, faz uma relação do tratamento do câncer gástrico na América Latina em relação à Europa. A gente vê que a gente tem uma sobrevida global muito parecida, apesar, do menor nível socioeconômico em relação à Europa, e isso se traduz também em relação aos tipos de câncer gástrico, tanto tipo intestinal como difuso, né? E a gente sabe que, de uma forma geral, o câncer gástrico do tipo difuso acaba apresentando um pior prognóstico. Hoje em dia, cada vez mais a gente sabe sobre a origem molecular dos tumores, né? E o câncer gástrico não é diferente. Esses são os principais, os quatro tipos principais de variação molecular do câncer gástrico. Isso nos ajuda a ter uma maior clareza no tratamento sistêmico. Então, por exemplo, pacientes com estabilidade de microsatélite, a gente sabe que são pacientes bons respondedores à imunoterapia e talvez num futuro breve não se opere mais esses pacientes, né, já que a gente tem alguns trabalhos com N pequeno ainda, mas que mostram uma resposta patológica completa e expressiva nesses pacientes. E aí pacientes com instabilidade genômica, com Epstein-Barr, cada um tem, né, as suas variações e a gente espera novos estudos prospectivos randomizados que venham a gente a tratar melhor esses pacientes e resumindo, a gente saber a origem genética do tumor vai nos ajudar cada vez mais a entender a origem dele e qual o melhor tipo de tratamento. Falando um pouco sobre os fatores de risco, né, a gente sabe que, de uma forma geral, a gente tem duas localizações mais incidentes: tumores proximais, tumores de transição de junção esôfago-gástrica, são mais comuns em pacientes ou com obesidade ou com doença do refluxo. E pacientes com tumores de antro, a gente sabe que é má alimentação, infecção pelo H. pylori de uma forma crônica, não dos melhores, não sendo acompanhado, não tendo o tratamento ideal. A gente sabe que sexo masculino acaba tendo uma maior proporção. A gente sabe que o tabaco e o álcool também são grandes fatores incidentes na origem do câncer gástrico. E quando a gente fala, né, em tumores distais, onde a gente vê o H. pylori como principal fator de risco, a gente vê que durante inúmeros anos sem tratamento, com uma infecção persistente pelo H. pylori, que a gente vai ter a origem, a metaplasia crônica e a formação do adenocarcinoma. Então, esse é um gráfico que eu trago que mostra que no início de uma infecção por H. pylori, a gente tem as pregas muito bem documentadas e, com o passar dos anos, com a infecção de repetição
sem o devido acompanhamento, sem o devido tratamento, a gente vai tendo uma perda das pregas gástricas e com o passar do tempo e com o aprofundar da metaplasia, a gente chega na limite plástica, no adenocarcinoma, muitas vezes. Então, esse é um gráfico que é do guideline japonês, que mostra que eles têm um screening a partir dos 45 anos, assim como a colonoscopia, e por esse motivo eles têm um aumento da incidência do câncer gástrico precoce, né? E câncer gástrico precoce subentende-se que são tumores que invadem a mucosa e a submucosa. Na Coreia do Sul, que é outro país, um expoente no tratamento do câncer gástrico, não é diferente, eles fazem screening de uma forma geral em todos os pacientes a partir dos 45 anos. A gente vê que a partir do momento que eles começam a fazer screening de uma forma organizada, a gente tem um aumento da incidência de tumores localizados, de tumores precoces. Esse é um gráfico que mostra também que aqueles pacientes que fazem screening acabam tendo um prognóstico muito melhor e acabam tendo uma taxa gigantesca de tumor gástrico precoce. E assim como eu falei anteriormente, Japão e Coreia tem de 50% a 70% de todos os seus pacientes com câncer gástrico precoce. Isso é uma realidade muito distante do Brasil, né? Trazendo um pouco para o Brasil, a gente sabe, infelizmente, os pacientes SUS e convênios acabam tendo uma realidade diferente. Hoje tem alguns trabalhos que mostram que pacientes do convênio, quando vão fazer a colonoscopia, fazem endoscopia que se fala de forma oportunista, né? Como se sabe que a endoscopia é um exame rápido, é, que não tem grandes morbidades, é feito o screening e a gente tem visto cada vez mais pacientes do convênio com tumor gástrico precoce. Esse é um gráfico que mostra que a partir dos anos 70, onde começa a se fazer o screening no câncer gástrico no Japão, a gente tem uma queda extremamente importante da mortalidade. E isso muito porque a partir do momento que tu começa a fazer mais diagnóstico precoce, tu consegue fazer um melhor tratamento para esses pacientes e a gente sabe, de uma forma geral, na oncologia, câncer, diagnóstico precoce nos leva a ter melhor resultado. Em relação, ao câncer gástrico, a gente vê que tem uma diminuição, né, principalmente em mulheres, é, e realmente o câncer gástrico acaba sendo um câncer extremamente incidente e com um melhor tratamento, com um maior número de endoscopia, mesmo que aqui no Brasil não seja como no Japão e na Coreia, a gente tem nos últimos 30 anos um aumento maciço no número de endoscopias, inclusive no SUS, mas infelizmente ainda longe de um ideal. Então, pensando no estadiamento, a endoscopia é o primeiro exame para ver a localização, para a gente poder ver, poder fazer a biópsia. A tomografia a gente tem feito na nossa rotina com o paciente ingerindo água 30 minutos antes do exame. Isso é uma forma da gente reparar melhor nas camadas do estômago. A gente consegue dilatar o estômago com essa água antes do exame e a gente consegue perceber melhor a parede gástrica, né? Nesse exame, nessa tomografia à esquerda, a gente vê um paciente com uma linite plástica com espessamento difuso do estômago. A ecoendoscopia, a gente sabe que é um exame ainda muito restrito, né? Hoje, no nosso tumor board, a gente pode discutir dois casos de pacientes que se beneficiaram, né, da ecoendoscopia e serve muito para a gente diferenciar qual paciente que vai para uma cirurgia para fronte ou para um tratamento endoscópico e qual paciente que vai para quimioterapia perioperatória, né? Hoje em dia é o esquema FLOT. Então, aqueles pacientes, a partir de uma invasão da camada muscular, são pacientes que vão para tratamento perioperatório. A gente sabe que tumores, por que pacientes que com invasão da submucosa, que seria um T ou um B, não vão ao tratamento perioperatório? Porque é, a taxa de linfonodos acometidos, a taxa de linfonodos doentes ainda é relativamente baixa, em torno de 10 a 15%, e a linfadenectomia daria conta de fazer esse prognóstico. Esse é um trabalho dos colegas do Hospital das Clínicas de São Paulo, que acaba mostrando o quão a laparoscopia diagnóstica é fundamental no tratamento do câncer gástrico, né? A laparoscopia aumenta o diagnóstico de carcinomatose peritoneal 30% a mais daqueles pacientes que só fazem tomografia, né? Aqui na própria Santa Casa, que é um hospital de referência, a gente vê que são poucos os radiologistas que têm essa expertise em verificar a carcinomatose peritoneal.
Então, esse é um gráfico do NCCN, um gráfico, né, mais de organização do tratamento, e realmente, o tratamento perioperatório inicia a partir da camada muscular, já que a camada mucosa e a submucosa tem uma incidência de linfonodo positivo abaixo de 15%. Então, quando a gente recebe um paciente com câncer gástrico, uma das primeiras coisas que a gente vê quando chega no consultório, quando nos encaminham, como aqui no Brasil 50% são tumores avançados, a gente já vê o paciente quando entra no consultório, né? São pacientes em 50% pelo menos sarcopênicos, com perda de peso, e a gente tem que pensar de uma forma é, multidisciplinar como tratar melhor esse paciente, né? Nem sempre a gente consegue levar esse paciente à quimioterapia. A quimioterapia hoje é o protocolo FLOT, que a gente sabe que é um esquema tóxico, então não são todos os pacientes que a gente começa a tratar tão logo. Muitas vezes a gente precisa levar para um nutricionista, discutir com um psicólogo, né, para ter uma melhor abordagem, uma melhor aceitação do paciente, da família, poder entregar uma melhor nutrição antes de começar um tratamento e não aumentar a morbidade desse paciente. Então, o tumor board, assim como a gente tem do TGI na segunda, tem do HPB na quarta, tem do peritônio na terça, é fundamental para a gente poder discutir as imagens, discutir qual o melhor tipo de tratamento, se esse paciente não é passível de flote, qual é, a outra abordagem que a gente pode ver qual o paciente que tem alguma alteração anatômica. A gente vê que a artéria gástrica esquerda muitas vezes sai da artéria hepática esquerda, muitas vezes até do que é documentado na literatura, né? Então, abordagem com um radiologista experiente que vê esse tipo de exame sempre. A gente tem que conhecer a anatomia. A gente, antes de fazer uma gastrectomia total, a gente tem que fazer uma gastrectomia parcial. A gente tem que saber fazer uma cirurgia menor, como uma colectomia direita, tem que saber fazer uma colestectomia por vídeo até chegar e fazer uma gastrectomia parcial ou total por vídeo. É uma escalada, né? A gente não começa fazendo uma anastomose esôfago-jejunal. A gente tem que ter uma escalada, a gente tem que ter uma equipe, a gente tem que fazer muito auxílio para depois começar a fazer uma cirurgia complexa, como é uma gastrectomia total, como é uma linfadenectomia D2. Em relação à evolução da gastrectomia, a gente vê que a primeira gastrectomia laparoscópica foi em 1994, mais uma vez por um japonês, né? Eles sempre estão na frente no tratamento do câncer gástrico. A gente tem os primeiros trabalhos prospectivos multicêntricos e randomizados publicados a partir de 2019, onde com esse tipo de trabalho que valida a gastrectomia laparoscópica, a gente começa com tratamento de tumores precoces distais e com o passar do tempo, onde a gente vê o benefício da laparoscopia, se começa com a gastrectomia para tumores avançados, né, para tumores localmente avançados, com linfonodos positivos, e nos últimos estudos CLES e GECOG, que são os estudos japoneses e coreanos, nós vemos que para tumores proximais, a gastrectomia minimamente invasiva, através de trabalhos prospectivos randomizados, tem comprovadamente o seu benefício. E nos últimos anos, 2, 3 anos, a gente tem alguns trabalhos que mostram a não inferioridade da gastrectomia robótica em relação à laparoscópica, e isso nos valida, na nossa prática cirúrgica. Então, para a gente ver o quanto o Japão é diferente da gente, quanto quase surge como quase nos aparece como uma utopia. Em 2022, não muito distante, 40 mil gastrectomias foram realizadas no Japão, né? E dessas 40 mil gastrectomias, 25%, 8 mil gastrectomias são robóticas, e com um incrível número de 290 hospitais fazendo a gastrectomia robótica. E a gente tem uma curiosidade: a partir de 2018 é onde a gente tem a gastrectomia robótica validada num trabalho prospectivo multicêntrico japonês, e por isso que a gente vê um número da incidência da gastrectomia minimamente invasiva na gastrectomia robótica no Japão, né? E para validar a gastrectomia robótica, foi realizado um trabalho robusto, onde mostrou que realmente a gastrectomia robótica, quando realizado por equipes experientes, né, participaram desse trabalho cirurgiões que teriam feito já 10 gastrectomias robóticas e equipes que teriam participado de pelo menos 50 gastrectomias minimamente invasivas, sendo 20 gastrectomias robóticas. Nesse trabalho mostra
uma não inferioridade em relação a coleções abdominais, a fístulas de anastomoses, e nesse trabalho mostra, é relatado que realmente a gastrectomia minimamente invasiva oferece um conforto muito melhor para o cirurgião. A gente sabe que a anastomose esôfago jejunal, quando é feito de forma laparoscópica, o cirurgião que fica entre as pernas fica debruçado com o paciente, é uma cirurgia longa, a linfadenectomia muitas vezes aqui no Brasil, por ser tumores mais avançados, são linfadenectomias mais extensas, com conglomerados linfonodais. É muito diferente do que o japonês, o coreano gosta de defender, que eles fazem linfadenectomias com 40, 50 linfonodos, só que eles não têm linfonodos doentes, eles não têm conglomerados linfonodais durante a linfadenectomia. A gente sabe que o conglomerado linfonodal muitas vezes está agarrado na artéria, são conglomerados que sangram, que dificultam muito a nossa cirurgia, então o paciente que a gente trata aqui no Brasil é um paciente muito diferente, né, do que é tratado nesses trabalhos japoneses e coreanos, e chineses também, de alguma forma, né? Então, em relação à linfadenectomia, muito se discute o benefício da linfadenectomia, se muda a sobrevida, se aumenta a sobrevida global e sobrevida livre de doença, né? E faltam trabalhos ainda que mostram o benefício da sobrevida global. É muito pequena o benefício da linfadenectomia D2 sobre o D1. O que é o grande negócio da linfadenectomia D2? É realmente a gente conhecer esse doente, né? Aquele paciente nem sempre é um conglomerado linfonodal, às vezes é um linfonodo pequeno que tem doença e a gente sabe que, de uma forma geral, para todos os tipos de câncer, a presença de um linfonodo doente muda o prognóstico, né? Então, a gente tendo um linfonodo doente, não vai mudar a sobrevida global, mas vai mudar, sim, com certeza, o tipo de tratamento no pós-operatório que a gente vai ter com esse paciente. Né? No Japão, no guideline japonês, da mesma forma, em nenhum momento no guideline eles defendem que traz algum benefício de sobrevida global, não aumenta a sobrevida global, mas é indicado a fim da gente conhecer melhor esse paciente. É, Quando a gente vai fazer essa cirurgia, o benefício da cirurgia minimamente invasiva, tanto laparoscópica como a robótica, vem sendo a utilização do verde de indocianina, né? Na anastomose esôfago-jejunal, a gente tem usado cada vez mais. Como é que a gente... o verde de indocianina seria como uma arteriografia, né? E como é que a gente faz para avaliar tanto a perfusão quanto linfonodos que podem estar acometidos, e acaba sendo o verde endocina acaba sendo tipo um mapa para a gente fazer uma linfadenectomia extensa. 24 horas antes da gastrectomia se injeta um verde de indocianina peritumoral, né? Às 12, às 13, às 6 e às 9 horas. E 24 horas depois se faz a cirurgia com a perfusão, com a injeção do verde de indocianina endovenoso, e dessa forma a gente consegue fazer uma linfadenectomia mais extensa. Esse é um trabalho japonês prospectivo multicêntrico, que mostra aqui no verde à esquerda, onde tem esse quadrado vermelho, esse verde escuro mostra uma adição de 15% a mais de linfonodos esvaziados em relação àqueles pacientes que utilizaram verde de endocianina em relação àqueles pacientes que não disponibilizaram do verde. E, e o marrom à direita são linfadenectomias D1, e da mesma forma a gente vê que a gente consegue esvaziar mais esses pacientes quando utilizados o verde de endocianina. Em relação à linfadenectomia, como eu falei anteriormente, a gente vê N1, N2 e N3. Anteriormente, há uns 10 anos atrás, era mais em relação à cadeia linfonodal. Hoje não, né? O N1, o N2 e o N3 em relação ao número de linfonodos. E a gente vê que quanto mais linfonodos acometidos, mais linfonodos doentes, menor é a sobrevida global desse paciente. E, sem dúvida, um dos grandes fatores prognósticos do câncer gástrico é a presença, é o número de linfonodos doentes. Esse é um vídeo que eu quis trazer para vocês, onde uma cirurgia que a gente fez, uma gastrectomia total, onde a gente solta a transição esôfago-gástrica dos pilares, a gente faz uma injeção do verde de indocianina para avaliar a perfusão, e a gente vê que o verde de indocianina nos mostra de uma forma bem clara uma boa perfusão. Essa é uma anastomose que a gente faz látero-lateral. E depois a gente faz uma sutura com fechamento da brecha. Essa é uma sutura que. Não, desculpa, esse é um duplo grampeamento, onde a gente faz um grampeamento lateral e depois põe o grampeador. Essa é uma técnica que não é das mais simples, né? A gente tem algumas técnicas
de fazer anastomose esôfago-jejunal. Nenhuma delas, nenhum trabalho mostra benefício de uma técnica sobre a outra. O que interessa é a expertise da equipe, quantos casos a equipe já fez a fim de diminuir o número de complicações. Né? Em relação aos últimos trabalhos, né, a gente tem esse trabalho que mostra que a adição do durvalumab da imunoterapia no perioperatório, tanto antes da cirurgia como depois da cirurgia, esse é um trabalho que mostra que a gente tem uma diminuição na sobrevida livre de recorrência, né? A gente espera ainda os próximos anos, é um trabalho recente, mas esse é um trabalho que traz a imunoterapia para o tratamento do câncer gástrico. A gente sabe que inúmeros trabalhos tentam adicionar drogas no tratamento perioperatório, mas sem bons resultados, e o durvalumab mostrou, apesar de não ter nenhum resultado na sobrevida global, em relação à sobrevida livre de recorrência, tem excelente resultado. Eu acho que é isso daí.